estamos agora com tudo normalizado. Perdão, pessoal, pelo atraso e também por esses problemas técnicos. Acontece. Mas, enfim, bem-vindos à sessão da tarde. Hoje vamos conduzir Rubens e eu essa sessão. Vamos começar com a palestra incrível da Nayeli Carvalho sobre sistemas computacionais aplicados aos veículos autônomos. Aqui quem fala é o Matheus Miranda e ali do outro lado do palco está o Rubens. Muito bem, a Nayeli é graduada em Engenharia Mecatrônica pela Universidade do Estado do Amazonas, mestre em Engenharia Eletrônica e da Computação pelo ITA, doutora em Computação Aplicada pelo INPE, então com muito orgulho, uma salva de palmas para a Nayeli, por favor. Ela trabalha em projetos de radar há mais de 8 anos e atualmente trabalha com engenharia e sistemas multinacionais na Valeo, na área de pesquisa e desenvolvimento de prototipagem de veículos autônomos. É com você, Nayeli. Obrigada. Bom, para mim é uma felicidade estar aqui hoje. Eu já comentei isso com o Matheus e com o Rubens. Como o Matheus falou, eu fui pós-graduanda da CAP, né? Fiz meu doutorado pela CAP e participei da organização do WorkUp. Então, como eu disse, para mim é uma felicidade estar aqui participando dessa vez como palestrante. E o tema da palestra que a gente vai ter agora é sistemas computacionais aplicados aos veículos autônomos. Né? Esse é um tema que não está tão inserido nos assuntos que a CAP aborda, mas todo o arcabouço, os algoritmos, inteligência artificial, a gente pode também aplicar aqui. Então, só me apresentando mais uma vez, meu nome é Nayeli Carvalho, eu sou engenheira mecatrônica de formação pela Universidade do Estado do Amazonas. Quando eu terminei minha graduação, eu decidi fazer o mestrado, né? Então eu fui para São José fazer o mestrado no ITA, e lá eu tive meu primeiro contato com radar, com imagens de radar. Quando eu tive esse meu contato com imagem de radar, eu adorei o tema e por isso eu procurei fazer meu doutorado nessa área. E que lugar melhor para fazer o doutorado com imagem de radar que não o INPE, né? Então lá eu me encontrei, fiz o meu doutorado e por causa do doutorado, na verdade, é que eu estou trabalhando onde eu estou. Porque eu tive essa experiência com radar, então quando eu comecei a procurar emprego, na indústria mesmo, no mercado de trabalho, eu encontrei essa posição aqui na República Tcheca para trabalhar com radares automotivos, né? Atualmente eu trabalho não com radar direto, né? É uma das coisas que eu trabalho com a prototipagem de veículos, então com vários radares e a integração deles juntos, vários sensores e a integração deles juntos, mas eu acabei me tornando expert em radar. Dentro de muitas empresas, geralmente eles têm dois caminhos assim para se seguir, né? Ou na parte de gerenciamento ou na parte técnica, né? Nada impede que você se entrelace pelas duas, né? Mas eu, desde muito cedo, me descobri como uma pessoa que não tinha tato para o gerenciamento. Então, por isso eu segui os passos da carreira técnica. E um desses passos é ir se tornando expert, depois sênior e tudo mais. Então, tem um ano que eu sou Valeo Expert. Bom, agora a gente vai falar sobre a automação veicular diretamente, né? O que é isso? Bom, uma definição da Sociedade dos Engenheiros Automotivos diz que a automação veicular é um sistema de hardware e software que é capaz de executar as Dynamic Driving Tasks. E o que são essas Dynamic Driving Tasks? São as atividades que a gente faz quando está dirigindo, são atividades que a gente nem percebe que a gente está fazendo quando está dirigindo. Por exemplo, acelerar, frear, mexer no volante, olhar, ter a percepção do que está acontecendo ao seu redor, saber que o carro da frente vai parar, ou saber que um pedestre está querendo atravessar a rua. Então, todas essas atividades são chamadas de Dynamic Driving Tasks. E o que é um veículo autônomo? Seria um veículo que seria capaz de executar essas atividades sem o envolvimento humano, ou seja, detectar o ambiente e operar o veículo sem a interferência humana.
E isso nos traz para os níveis de automação. Esses níveis de automação também foram definidos pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos, e eles são 6, né, que vai do nível 0 até o nível 5. Nível 0, nada de automação. O motorista humano vai fazer tudo. Frear, acelerar, mexer no volante, perceber o que está acontecendo ao seu redor. E aí a gente vai para o nível 1. Nível 1 é um nível de assistência. Então, você vai ter algumas funções que vão ajudar, mas que não vai dirigir o carro, né? Mas que vão dar só um conforto, por exemplo, para o motorista. Então, o carro ele pode assumir o controle longitudinal, que a gente chama, né? Que é o controle dos pedais de freio e aceleração, ou o controle lateral, que é o controle do volante. No nível 2, o sistema ele vai fazer as duas operações, a lateral e a longitudinal, dos pedais e do volante. Mas o motorista ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Muitos carros níveis 2, eles pedem para que a mão do motorista esteja no volante. Então, tem um sensorzinho de pressão, né, para ver se a mão está lá no volante. E se não tiver, ele emite um sinal sonoro, né, para que o motorista volte a segurar ali. Exemplo de carros no nível 2, Tesla. O Tesla é o piloto automático do Tesla ainda é um nível 2. Nível 3 é uma automação condicional. Você não precisa mais olhar, né? Você pode se distrair, você pode olhar para fora do veículo e o carro vai dirigir sozinho. Você continua sentado no carro no lugar do motorista e você precisa estar não com a mente totalmente desligada, porque se acontecer alguma coisa, você precisa tomar atitude. Então, por exemplo, o carro está dirigindo, passou um gato na frente, o carro não sabe como vai lidar com aquela situação, ele emite um sinal para que você assuma o controle. Ou seja, você vai ser o responsável por qualquer tomada de decisão em situações de perigo. Por exemplo, no nível 4 já é automação muito alta. Os carros da Google, por exemplo, que estão agora em São Francisco, os carros da Cruise também que estão lá, que são esses robotáxis, eles são nível 4. Você não precisa mais estar no lugar do motorista, você não precisa tomar nenhum tipo de ação, o carro, não importa a condição, vai tomar as decisões. A limitação aqui que a gente tem é o que a gente chama de geofence, uma barreira geográfica. Então, o carro ele só pode operar em uma determinada região. E essa determinada região vai ter uma estrutura muito boa, uma infraestrutura muito boa, semáforos funcionando, a rua bem pavimentada, então tudo isso. No nível 5, a gente já não tem limitação nenhuma. O veículo ele vai tomar conta de tudo, você não precisa se preocupar com nada, não tem barreira geográfica. Muitos cientistas acreditam que a gente nunca vai atingir o nível 5, que sempre vai haver alguma situação que o veículo não vai saber como se sair dela, que vai exigir a operação de algum ser humano. Atualmente, não temos nenhum veículo nível 5, o máximo que tem é nível 4. Os veículos que estão na rua agora são basicamente nível 2, tem pouquíssimas opções de carro nível 3, porque não é somente ter a tecnologia, mas também precisa de legislação. Então, precisa que uma parte governamental entre em ação também para permitir que esses carros estejam na rua. Aqui a gente tem só uns marcos de desenvolvimento, só para ter uma ideia geral, a ideia de automação veicular não começou hoje, não começou há 10 anos, ela existe desde que os carros foram criados, então desde 1900 e alguma coisa, desde 1910, já existiram alguns testes com veículos chamados de autônomos, né, rádio controlado e tal. Depois veio a década de 60, a GM começou a fazer alguns carros para feira, né, mostrando assim como ele dirigia sozinho, mas foi a partir da década de 2010, 2020, que começou a ter um boom de funções para ajudar o motorista a dirigir. Então, aqui em 2020, a gente começou a ter a popularização do assistente de engarrafamento. Então, o que é isso? O carro está no engarrafamento, tem aquele acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Quem vai fazer isso vai ser o sistema. Você não precisa se preocupar em estar fazendo esse tipo de operação. Tá? Então, o veículo vai olhar o carro que está na frente, se ele se moveu ou não.
E tem também aqui o estacionamento, né? Os veículos que já estacionam sozinhos. Outra coisa que está chegando nesse ano, em 2022, é o assistente de estrada, o piloto automático que dirige em algumas condições na estrada. Você precisa estar com a mão lá no volante, mas ele já é capaz de dirigir sozinho. A partir de 2025, a gente entra numa situação em que o carro ele já vai ser capaz de dirigir sozinho na estrada, e a partir de 2030, alguns acreditam que a gente vai ter veículos autônomos na cidade, né, dirigindo para todo canto na cidade. Aqui eu coloquei algumas montadoras, algumas startups que trabalham, né, com esse tipo de tecnologia. Então, basicamente, todas as montadoras estão envolvidas: GM, Audi, Tesla, Jaguar, Geely, Daimler, Toyota. Todas as montadoras basicamente estão envolvidas nesse desenvolvimento. E aqui eu coloquei 3 exemplos de startups / spin-off, que é o Waymo, que é concessionária da Abecedário, né, da Google. A gente tem o Drive AI, que é da Apple, e tem o Cruise, que foi adquirido pela GM. Então, essas 3 startups aqui, elas estão na liderança do desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas fornecedoras, a NVIDIA, claro que a NVIDIA estaria envolvida nisso, né? Não tem como a NVIDIA ficar fora desse desenvolvimento. Uma que é muito importante é a Mobileye, que é da Intel. A Mobileye, ela fornece câmeras e também processamento dessas imagens, né? Inteligência artificial, detecção de objetos e tudo mais. A Valeo, que é a empresa que eu trabalho, a Valeo ela tem um portfólio muito extenso de coisas que ela oferece, vai desde sensores como câmera, radar, lidar, ultrassom, até partes do veículo. A Delphi, Bosch, a Velodyne, que é focada no lidar, e a Arbe, que é focada em radar. Aqui eu vou colocar espero que vocês consigam ver bem, um exemplo do Cruise, que é o robotáxi, né? Ele está chegando aqui, ele vem, deixa eu só, tá sem volume, tá chegando, aí a pessoa vai lá e vai ver que tá sem motorista. O carro vem assim, sem motorista, e você entra no banco do passageiro. Aperta um botão, deixa eu passar aqui um pouquinho. Aperta o botão e pronto, o carro começa a andar sozinho. Esse robotáxi ele só pode operar à noite lá nessas ruas, né, em São Francisco. Então, você se cadastra no aplicativo e tem uma lista de espera, mas é rapidinho, você consegue entrar e tal, e aí consegue ir de um ponto a outro com um robotáxi. Esse aqui é um exemplo de caminhão, né? Então tá sem um motorista aqui, ó. Esse aqui foi uma ação que a Otto, né, que é a empresa concessionária da Uber, que fez para promover, né? Então eles entregaram um carregamento de Budweiser. Então eles fizeram em parceria e o carro foi de uma cidade a outra, ou o caminhão foi de uma cidade a outra, sem motorista, levando esse carregamento. Você pode ver aqui o engenheiro de teste, ele está levantando, ó, vai sair e vai deixar lá o carro pilotando sozinho o caminhão. E como que esses veículos autônomos funcionam? Bom, a gente tem basicamente 3 atividades aqui, que são chamadas de controle lateral longitudinal, e essa aqui que é a OEDR, que é a detecção de objetos e de situações. Tá? Então, a ideia é aqui que eu vou ter um planejamento. Hoje a gente já entra lá no Waze, Google, o que quer que seja, coloca a localização, ele vai te dar um caminho, né? uma trajetória para você fazer, e aí vai entrar no loop. Então, a primeira coisa que o veículo vai fazer é ver o que está acontecendo ao redor. Para ele ver o que está acontecendo ao redor, ele precisa de sensores. Os sensores que a gente utiliza, basicamente, são esses 3 aqui. Tem outros, né? Mas esses são os sensores chaves, que é a câmera, o radar e o lidar. Vai detectar o que está acontecendo ao seu redor. E se tiver o caminho livre, ele começa a andar fazendo o controle lateral e longitudinal, e o GPS, claro, que é para ir atualizando a posição. Então, a ideia é essa.
Só para dar uma olhada mais a fundo em cada um desses sensores, eu vou falar de cada um deles bem rapidinho. Sobre a câmera. A câmera é um sensor passivo, ou seja, a gente precisa de uma iluminação externa, né, para ela funcionar. E é o sensor mais democrático também da automação veicular e de qualquer outra tecnologia que utilize a câmera, né? Porque é um sensor barato, é um sensor que já tem muita pesquisa feita, já tem muita coisa que a gente chama off the shelf, então você não precisa desenvolver do zero, você já encontra muito toolbox, você já encontra muita biblioteca para lidar com imagens, né? A ideia da câmera é basicamente que eu vou ter um monte de luz entrando no sensor, e aqui eu coloquei só para ilustrar o efeito fotoelétrico, né? Então, quando a onda interage com o sensor CCD, aqui ele tem uma descarga de luz, ele libera uma descarga de elétrons, né? Então, ele libera os elétrons em movimentos é corrente, então, quanto mais luz eu tenho, mais corrente eu vou gerar, e maior vai ser a intensidade ou o brilho da minha imagem. Então, essa é só uma explicação bem superficial de como a câmera funciona, mas o que é importante aqui é saber como que a gente vai utilizar essas imagens, tá? Então, em todo o veículo a gente vai utilizar a câmera, dentro, fora. Então, para dentro do veículo a gente pode utilizar para detectar face do motorista, por exemplo, ou dos passageiros. A partir de 2022, a União Europeia tornou obrigatório que os veículos que saiam de fábrica, eles tenham uma câmera interna para monitorar o motorista, ou seja, verificar se o motorista está cansado, se ele fez uso de algum entorpecente, se ele tem condições de dirigir, né? Então, por exemplo, nós temos a situação de um motorista que bebeu e quer dirigir o carro e a câmera, o sistema detectou que ele está embriagado. O que o carro faz? Ele trava, não deixa que o motorista dirija. Então, essa é uma aplicação. Outra aplicação super famosa, a detecção de faixa, né? Então, tem uma câmera aqui em cima do carro e ele vai detectar as faixas para manter o carro, para fazer o controle lateral, mantendo o carro ali naquela faixa. Outra aplicação é a detecção de objetos, né? Então, a gente vai fazer uma segmentação, uma classificação e fazer a identificação do que são dos objetos da cena, né? Então, o que é pedestre, o que são os outros carros, o que é placa de trânsito, por exemplo, o que é semáforo. Então, essas são algumas aplicações de câmera. Sobre o radar. O radar, já ao contrário da câmera, é um sensor ativo. Então, ele vai gerar a sua própria iluminação. Então, o radar, ele manda uma onda eletromagnética para o espaço, essa onda vai interagir com os objetos e vai retornar para o radar. Esse retorno, esse tempo de retorno, é o que a gente chama de time of flight, e aí, utilizando isso, a gente pode calcular a distância, né, do objeto à cena, e fazendo alguns outros cálculos que é um pouquinho mais complicado, a gente também pode encontrar o ângulo, né? Então, a gente consegue ter a posição x, y do objeto. Aqui em cima é um exemplo de como as detecções são vistas pelo radar, né? Então, olha só, o radar, ele está vendo aqui esse objeto, que é esse aqui, que ele está detectando, e ele detecta só alguns pontos, não é que nem a câmera que tem uma imagem bonita assim dos objetos, né? O radar ele vai detectar pontos. Então a gente tem aqui alguns pontos e tem o Doppler que vai ser associado a esses pontos. O Doppler dá informação de velocidade. Então, geralmente o que a gente tem quando utiliza radar são pontinhos associados a algum objeto. Outra aplicação de radar já vai para o radar de abertura sintética, né? Então, a gente já está utilizando radar de abertura sintética na automação veicular também. Então, aqui é um exemplo, né, de imagem de radar, né, utilizando a abertura sintética. O terceiro sensor, o LiDAR, que é o mais novo, né, que não é tão antigo assim como o radar e a câmera. O LiDAR ele trabalha numa frequência bem próxima ali do visual, né? Então a câmera, a largura de onda das câmeras vai até 1000 nanômetros e o laser scanner é 1.1500 nanômetros. Então é bem próximo do visível.
né? O que ele vai gerar são esses mapas aqui, 3D. Né? Então, cada uma dessas linhas aqui é um laser. Né? Então, eu tenho várias camadas de laser aqui que vão me dar esse mapa 3D aqui. Aqui dá para ver também que você vai ter linhas, né, fazendo a circunferência aqui das pessoas. E o laser, ele trabalha como está mostrando aqui nesse GIF, né? Então, ele vai liberando uma luz que tem a mesma ideia do radar, ele manda para o espaço, vai interagir, vai voltar para o laser, e com isso a gente vai conseguindo ter os pontinhos aqui, fazer o contorno. Qual que é o pró do LiDAR? É que você consegue ter esse mapeamento bonito, 3D, você consegue ter muita informação, muito dado, e o contra é que ele é um sensor sensível e muito caro ainda. Então, só veículos mais caros é que têm acesso ainda a esse tipo de sensor. Outros sensores-chave são a IMU. A IMU vai dar informações relacionadas à aceleração, orientação, taxas angulares, né, para a gente saber qual que é a posição do veículo no espaço. E também, importantíssimo, o GPS. Né? Então, o GPS, ou o GNSS, né, para não ficar só no GPS dos Estados Unidos, que vai ser uma rede de satélite que vai determinar a posição de um veículo ou do que quer que seja que esteja recebendo os sinais GPS. A ideia é que eu vou ter pelo menos 4 satélites enviando informações, e a partir pela distância ou pelo tempo que leva de uma informação sair do satélite e chegar até o carro, eu consigo calcular a distância. Calculando a distância, eu consigo fazer a circunferência do satélite, né? Saber mais ou menos onde ele está. E aí eu consigo fazer uma coisa que é chamada trilateração. Com a trilateração, eu consigo encontrar qual é a posição com bastante acurácia de um objeto na Terra. Bom, agora que a gente já falou dos sensores chaves, né, das tecnologias chaves para automação veicular, vamos falar sobre a pipeline dos módulos, como que a gente faz para um carro andar sozinho. Primeira coisa que a gente precisa ter é os sensores, que a gente já falou, né, câmera lidar, radar, ultrassom, GPS. Depois a gente vai para um outro nível que é chamado de percepção. Então, a gente vai utilizar os dados que são enviados por esses sensores para fazer segmentação, classificação, detecção de faixas, detecção de objetos, e o SLAM, que é a localização e o mapeamento simultâneo. Uma vez que a gente tem isso, a gente vai para uma fase de abstração. Na abstração, a gente vai fazer a fusão dos sensores. A gente pode fazer essa fusão a nível de detecção, né, no nível mais baixo dos sensores, mas geralmente a gente faz essa fusão em nível de objeto. Então, por exemplo, eu tenho meu carro autônomo aqui, ele tem uma câmera, um radar e um lidar, tem um carro na frente. Cada um desses sensores vai detectar esse carro que está na frente e vai criar um objeto para aquele carro. No nível de abstração, eu vou pegar esses 3 objetos que pertencem a um só e vou fazer a fusão. Quando eu faço a fusão, eu tenho uma informação muito mais acurada. Então, eu tenho mais precisão na posição, tenho mais precisão na classificação, na velocidade, enfim. Então, geralmente, a gente faz essa fusão a nível de objeto. Outra coisa que a gente faz na abstração, mapas, né? A gente vai criando mapas. Por exemplo, o carro da Google, digamos que ele sai de fábrica. Né? Ele sai de fábrica com o Google Maps lá nele. Então, ele não sabe nada do ambiente, a não ser o que está sendo mostrado ali no Google Maps. Quando ele começa a andar, os sensores, o lidar, radar, a câmera, vão pegando dados do ambiente e vão colocando para ele, olha, aqui tem uma árvore, aqui tem um poste, aqui tem uma casa, aqui tem isso, aqui tem um buraco, aqui tem uma construção. Então, ele vai colocando essas informações e a cada viagem que esse carro autônomo da Google faz, da Waymo faz, ele vai atualizando esse mapa. Então, coisas que são perenes, que vão estar ali para sempre, né, como uma árvore, uma casa, vai ficando lá e cada vez mais eu vou tendo certeza que aquela árvore está ali naquele lugar. Coisas que são
sazonais, que vão acontecer uma vez ou talvez nunca mais, né, como uma construção, por exemplo, também vai sendo atualizado. Daqui a pouco sumiu, vai sumir do mapa também. Outra coisa que eu faço na abstração, predição de comportamento. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está querendo atravessar a rua. O sistema ele vai fazer a predição. Essa pessoa ela está fazendo esse tipo de rota, então tem uma chance de 98% que ela vai atravessar a rua, parei o carro. Então, predição de comportamento e compreensão da cena também. No nível de planejamento, quando a gente passa para a fase de planejamento, a gente já começa a integrar ao sistema regras de trânsito, por exemplo. Então, porque o carro autônomo ele tem que ser capaz de seguir as regras de trânsito também, né? Então, não, tem que parar onde precisa parar, tem que não cruzar onde não pode cruzar, enfim. Então, todas essas regras de trânsito também são inseridas no sistema e ele vai aprendendo com o passar do tempo também. E também planejamento de trajetória. No fim disso tudo, quando eu tenho toda essa informação integrada, é que ele vai começar a fazer o controle. Então, eu vou fazer a frenagem, a aceleração, o volante, e o carro vai começar a andar. E tudo isso é atualizado regularmente. Tudo isso acontece regularmente. Outra coisa que é interessante falar. O que está acontecendo agora é que esses carros eles estão ficando também conectados. Então, a gente tem uma coisa que é V2, né? Vehicle to something, né? Veículo para alguma coisa. Então, eu vou ter veículo para network, veículo para infraestrutura, veículo para pedestre, veículo para casa. Por exemplo, veículo para veículo. Digamos que um veículo que está indo lá na frente sofreu um acidente. Eu estou indo aqui com o meu carro, esse veículo já mandou informação para mim, olha, eu sofri um acidente, pega outra rua. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Veículo para casa, um exemplo. Estou indo para casa, meu sistema já manda uma mensagem para minha casa, acende a luz, liga ar-condicionado, não sei, prepara o banho, né? Alguma coisa assim. Então, ele já vai mandando, chega em casa, já está tudo preparado do jeito que eu preciso. Veículo para infraestrutura, exemplo. Eu estou passando numa rua, o sinal vai fechar, mas não tem ninguém vindo do outro lado. Então, o veículo manda uma mensagem para o sinal, fica aberto mais 1 segundo para eu passar e depois você fecha. Então, essas são coisas que podem ir melhorando a fluidez do trânsito também. E, claro, se a gente está falando de tanta comunicação, não tem como não falar em cibersegurança. Então, tem as cinco leis da cibersegurança, né? Que é, 1, se houver vulnerabilidade, ela será explorada. 2, tudo é vulnerável. 3, humanos e sistemas acreditam, mesmo quando a gente não deve, a gente acredita. Com a inovação veio a oportunidade de exploração e qualquer dúvida, olha para a regra 1. Né? Então, essas são as cinco regras da cibersegurança e a gente aplica muito aqui também. Então, a gente tem alguns níveis aqui de segurança que precisam ter bastante atenção. Então, por exemplo, integridade no software embarcado no sensor mesmo, né? Então, a gente precisa ter a integridade desses dados, assinatura binária, criptografia. Essa é uma coisa que começaram a falar tem 5, 6 anos no máximo. Antes disso, o sensor era programado, colocava no carro e vai com Deus, né? Hoje, não. Hoje já é uma coisa exigida. Então, quando as montadoras vêm procurar as fornecedoras, por exemplo, elas já vêm com requisito. Olha, eu preciso que você me garanta que vai ter segurança, né? Que o meu dado não vai ser perdido. Outra coisa, sensor ECU. Então, eu tenho que ter Quando eu vou passar dados do sensor para minha ECU. O que são ECUs, primeiro? Dentro do carro, eu tenho vários computadores pequenos. Cada computadorzinho desse pequeno vai tomar conta de alguma coisa, sei lá, do freio, do volante, do câmbio. Cada pecinha do carro tem um computadorzinho dedicado para ele. Tá? Esses computadorzinhos a gente chama de ECU. Então, quando eu vou passar dados do sensor para a ECU, então eu preciso garantir também que eu tenha alguma integridade aqui, né? Então, eu faço autenticação, recuperação de dados.
As ECUs, elas se comunicam também, então eu preciso ter protocolos de comunicação, controle de acesso, e quando eu vou para o veículo, para o que quer que seja, eu preciso ter garantias de que a minha comunicação externa não vai sofrer ataque, né? Eu não sei se vocês ouviram falar, mas tem 1 ano ou 2 anos que vários carros nos Estados Unidos foram roubados por aplicativo. Então, tem esses carros de aplicativo, sabe? As pessoas os hackers encontraram uma falha e eles... Tá falhando a comunicação? Porque para mim parece que tá... Ou não, tá tudo... Está seguindo tudo ok. Tá ótimo. Tá. Então, como eu estava falando, tem esses veículos de aplicativo, os caras encontraram uma falha, eles liberaram mais de 100 veículos, né, conseguiram liberar pelo aplicativo e deram fim, não se sabe para onde foi. Então, isso é uma coisa muito séria. Imagina que você, sei lá, o carro do presidente autônomo está indo para algum lugar e a gente precisa garantir total segurança, né? Não só o presidente, mas de qualquer pessoa, né? Mas só dando um exemplo. Beleza. Agora que a gente já falou sobre como funciona, de segurança e tudo mais, vamos começar a falar sobre modelos de desenvolvimento de software. Esse modelo aqui ele é muito utilizado na indústria, que é o modelo V, por causa da forminha dele aí, né? Essa forma aqui, V. Então, a gente tem a parte descendente aqui e a parte ascendente. O que esse modelo vai fazer é dar dicas de como a gente tem que fazer um projeto. Então, digamos assim, o teu cliente chegou, olha, eu quero que você me dê um software que vai fazer a detecção de faixas. Como que você vai fazer isso? Então, tem uma série de etapas que você precisa seguir para garantir que o teu software vai ter qualidade e que vai ter segurança. Então, a primeira coisa é a análise dos requisitos. A gente vai pegar os documentos que o cliente mandou, vai olhar e vai ver se os requisitos dele fazem sentido para a gente, para quem está desenvolvendo. Uma vez que a gente fez essa análise de requisitos, a gente vai fazer a análise de sistema. Então, os engenheiros de sistemas vão entrar, se aprofundar nesses requisitos e vão fazer os requisitos internos. Então, a gente vai começar a esmiuçar o projeto aí. Em seguida, a gente vem para o design de software. A gente vai pegar esses requisitos que foram feitos pelos engenheiros de software, de sistema, e vai dividir em blocos, lista de função, lista de módulos, listas de entradas e saídas. Então, no design de software, a gente vai fazer isso, de funcionalidades. E aí, em seguida, a gente vem para o design de módulo. Nesse design de módulo, a gente vai pegar cada módulozinho desse que foi definido aqui na arquitetura, né, no design de software, e vai dar mais detalhes para ele. Então, ó, meu módulo, ele tem que ter essa entrada, essa saída, e a funcionalidade dele tem que ser tal, tal, tal. Uma vez que a gente tem tudo definido, agora sim a gente vai para a mão na massa, vai para a codificação. Aqui na codificação a gente pode definir linguagem de programação, por exemplo, e sentar e codificar mesmo. Quando termina a codificação, a gente vai para testes, né? Vai para a parte de teste, de validação. Então, cada parte dessa aqui está ligada com a do outro lado aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é teste de unidade. Então, eu vou isolar os módulos e vou fazer os unit tests em cada um desses módulos para ver se eles vão passar ou não, né? Se passou, todo mundo passou, beleza, subo um nível, vou para teste de integração. Eu vou ver se todos esses módulos juntos, eles conseguem sobreviver, né? Se eles se comunicam, se eles coexistem, se tem interface entre eles. Passou no teste de integração, eu vou para teste de sistema. Eu vou ver se o meu software ele está fazendo o que ele devia fazer. Se o meu cliente vai ficar feliz com a saída que eu estou tendo, sabe? Se a funcionalidade que ele está fazendo é a funcionalidade que eu esperava lá no começo. Passou no teste de sistema, eu venho para teste de aceitação. No teste de aceitação, a gente vai fazer testes de performance, se o software consegue sobreviver no mundo real, né? Porque no mundo real vai vir porrada de todo lado.
Então, vai vir coisas que a gente não imaginava, vai acontecer situações que a gente não imaginava, e no teste de aceitação ele tem que passar por essas situações para ver se sobrevive ao mundo real. Tá? Então, geralmente, quando a gente desenvolve softwares para automação veicular, principalmente porque é uma coisa que exige muita segurança, a gente segue esse modelo V. Aqui eu coloquei só um quadrinho que é muito comum, né, quando a gente está desenvolvendo o software, né? Então, aqui é, por exemplo, o que o cliente queria, o que o líder do projeto entendeu, o que o analista projetou, como o programador escreveu, como o consultor de negócios descreveu, aqui como o projeto foi documentado, como as operações foram instaladas, a conta, né, como o preço do projeto, o suporte e o que o cliente realmente queria. Então, é verdade. Beleza. Bom, agora a gente vai falar sobre as linguagens de programação, né? Que tipo de linguagem que esses veículos falam. Aqui eu coloquei só 4. Claro que existem diversas outras, cada indústria, cada empresa vai utilizar aquela que é mais apropriada para si, mas, de modo geral, são essas 4, para desenvolvimento e para implementação dos softwares. Python, MATLAB, C, C++. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre Python e MATLAB. O MATLAB, ele é uma ferramenta muito útil. Eu acredito que o MATLAB, ele acaba sendo uma ferramenta de estimação de muitos engenheiros millennials, porque a gente aprendeu na faculdade a usar o MATLAB. Então, eu, por exemplo, eu fiz mecatrônica, controle e automação, então a gente utilizava muito o MATLAB. Então, é uma linguagem uma ferramenta que eu me sinto confortável. E muita gente da minha idade, assim, mais ou menos, se sente confortável também com essa linguagem, e são essas pessoas que estão na indústria agora. Então, não só por isso, né? Porque o MATLAB ele é uma ferramenta incrível, mas essa é uma das razões que ele continua tão em voga assim. É uma linguagem baseada em matrizes e também baseada em LINPACK, que é uma informação importantíssima. O LINPACK é uma biblioteca para operações algébricas, né, utilizando algébricas. Esqueci a outra palavra que ia falar. E por isso que é tão fácil e é tão rápido também fazer operações matriciais no MATLAB. E como a gente trabalha com veículos autônomos, tudo é matriz, imagem, o mundo é 2D, o mundo é 3D, então a gente trabalha com muitas matrizes. Por isso a prototipagem é muito rápida utilizando o MATLAB. Mas é claro que é inviável utilizar o MATLAB para escrever em grande escala, né? Então a gente fica mais quando quer fazer uma simulação, fazer uma prova de conceito, fazer um protótipo, alguma coisa assim. Outra coisa importante do MATLAB é que ele tem um toolbox que é chamado o Automated Driving, que é um toolbox que vem já com várias funçõezinhas próprias para você rodar por exemplo, detecção de faixa ou detecção de objeto, já está tudo lá prontinho, você só puxa e começa a usar. Então, isso é outra coisa boa quando você não precisa. Por exemplo, eu tenho que desenvolver essa situação, esse projeto, mas para desenvolver esse projeto eu preciso dessa aplicação, né? Então, é só você puxar, não precisa redescobrir a roda aqui. Sobre o Python. O Python, uma coisa muito boa dele, que ele é free, né? Ele é de graça, licença gratuita. Qualquer um pode baixar, qualquer um pode ter. Tem portabilidade, é versátil, tem uma grande base de dados de usuários. Então, você consegue informação muito fácil com Python, né? Você consegue... você tem um problema, vai lá no Stack Overflow, com certeza vai ter uma solução. O contra do Python, principalmente para operações com matrizes, é que ele é lento e que ele usa muita memória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não comer toda a memória do computador.
Pode ter pessoas que falem assim, mas você pode usar um NumPy, que ele consegue trabalhar legal ali com matrizes. Nem sempre, nem sempre. Tem muitas situações que o NumPy não consegue, ou o SciPy também não consegue resolver, né? E ele acaba ficando muito lento, principalmente quando a gente entra em números complexos, o que não é uma coisa tão difícil assim de acontecer quando a gente está em automação veicular. Quando a gente tem matrizes de números complexos, Python não performa. Mas é uma ferramenta boníssima para validar ideias, para fazer análise de dados, validação de algoritmo, né? Então, o Python está crescendo muito, muito, muito. Cada vez mais eu vejo que as vagas estão exigindo Python. Se você for no LinkedIn procurar vagas, você vai ver exigência Python, bom ter Python, né? Então, Python é com certeza uma linguagem que está crescendo muito e só tem a crescer muito mais. Bom, agora vamos falar sobre C e C++. Toda vez que eu falo sobre C e C++, nas minhas redes, sempre tem alguém para falar assim, mas por que você está usando C e C++? Por que você não utiliza outra linguagem mais fácil, mais rápida e tal? Gente, não tem para onde correr. C e C++ é a linguagem da automação veicular, tá? E aí eu vou já falar por quê. Primeiro, C++ é uma linguagem que é complexa, que é trabalhosa para você entender, que ela tem muitas camadas, você tem que entender poliformismo, enfim, orientação a objeto, várias coisas, né? Mas é uma linguagem muito poderosa, muito poderosa. Se você souber usar C++, é uma linguagem muito poderosa. Outra coisa, as principais bibliotecas para visão computacional e reconhecimento de imagem são escritas em C++. Então, esse é outro ponto. Por causa do multiparadigma do C++, ele é uma linguagem perfeita para lidar com vários sensores. É uma linguagem perfeita para lidar com ambientes complexos, né? Então, no carro autônomo, eu vou ter muita coisa acontecendo. Eu vou ter radar, lidar, câmera, ultrassom, GPS, os sensores do carro mesmo, da direção. Então, é muita coisa acontecendo. Então, só uma linguagem muito forte para conseguir lidar com tudo isso e não quebrar, né? Então, uma coisa, eu falei lá no começo que a gente tem um monte de ECU, né? Um monte desse computadorzinho, um para cada coisa, mas uma coisa que está mudando agora nos últimos tempos é que como a quantidade de dado é tão grande, eu vou correr um pouquinho mais que já tá quase dando os 45, né? Como a quantidade de dados é tão grande, a gente precisa de um computador mais potente, né? Então, agora a gente está migrando para ter uma coisa que chama Domain Controller, que é um computador único, né? Então, o Tesla, por exemplo, ele tem um computador único que tem muito poder de processamento, que vai processar todos os dados no mesmo computador. C. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz computação aplicada 1, né? Acho que muita gente que está na CAP também fez computação aplicada com o Gribeiro. E uma das frases que ele mostrou na aula que me marcou muito foi essa, que a linguagem C é como uma faca afiada, simples, afiada e muito útil nas mãos habilidosas. Mas, como qualquer faca ou ferramenta afiada, o C pode machucar as pessoas que não sabem como lidar com elas. Então, o C ele pode ser a tua salvação, mas também pode ser o que te leva para o buraco, né? Mas não tem jeito, gente. C é mais utilizado para sistemas embarcados. E outra coisa, também tem a questão de padrão, né? Então, assim, a gente não está lidando com relógio despertador, sabe? Eu não estou fazendo despertador que se caso não despertar amanhã não tem problema. É um veículo que está dirigindo sozinho e que qualquer falha no processamento pode ser uma fatalidade. Né? Então, a gente precisa ter padrão. E, para isso, a gente tem o Mishra, que é um padrão de desenvolvimento para software. Né? Então, tem tudo lá bonitinho. Você tem que escrever teu código dessa maneira. Né? E esse Mishra, ele existe para C, não para outra linguagem. C, como eu falei, ele é para sistemas embarcados, basicamente, então ele vai nos sensores. Agora, sobre alguns frameworks.
né, que a gente tem para lidar com ou para ajudar no desenvolvimento desses sistemas. A gente tem o ROS, que é o Robot Operating System. Não é um sistema operacional, né, porque ele é baseado em Linux, mas é uma plataforma, um framework que foi desenvolvido pela Stanford com o objetivo de ajudar as pessoas a programarem robôs, né, sem ter que lidar com o hardware, sem ter que ir em campo, tá mexendo com os robôs lá, né? Então a gente tem aqui um ambientezinho de simulação e aí você consegue fazer os códigos, fazer o software e colocar para funcionar nesse ambiente de simulação. E carros autônomos nada mais são do que robôs gigantes, né? Então o ROS pode ser super usado. A NVIDIA também tem um framework que é o Drive AV. Esse framework ele já é bem completo, né? Então ele tem processamento já de radar, lidar, tem o processamento da percepção também, né? Então detecção de faixas, de sinais de trânsito, de semáforo. Então você já consegue trabalhar bastante aí dentro desse framework. Outra coisa legal também, que são os conjuntos de dados. Então, hoje você já consegue baixar de graça na internet, né, se você quiser trabalhar com isso, vários conjuntos de dados anotados, né, ou seja, com label, né, para que você consiga para que você consiga treinar a tua rede neural, o que quer que seja. Então, aqui eu coloquei alguns desses conjuntos de dados. Por exemplo, tem o Kit aqui, que tem câmera, lidar e GPS, o Sitescape, que já oferece a segmentação, né? Então ele já não dá mais a imagem RAW, ele vai dar a imagem segmentada. Tem o BDD 100K, que tem mais de 100 milhões de frames, né? Então, para você fazer, para você brincar um pouco. E tem esse RAD AI, né? Que ele tem dados brutos de sensores, né? Ao contrário desse aqui, Cityscape, ele já oferece os dados brutos mesmo, dos sensores sincronizados, câmera laser e radar em alta definição, além do GPS e dos CAN traces do veículo. Alguns algoritmos, né? Então, eu vou passar mais rápido nesses algoritmos, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar rapidinho, né? Então, alguns algoritmos que são clássicos na automação veicular, filtro de Kalman para fazer a predição dos objetos, né? Então, além dos dados dos sensores, eu também vou fazer a predição, né? Para saber onde que os veículos, onde que os objetos da cena estão. Então, qual que vai ser o movimento daquele objeto na cena. Redes neurais, claro, a gente utiliza muito redes neurais para fazer classificação de objetos, né? Então aqui eu coloquei só um exemplo de uma rede neural bem simples, né, para fazer a classificação de pedestre e ciclista. A gente também tem um outro algoritmo que é o SLAM, que é o Simultaneous Localization and Mapping. Então, o SLAM, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira é construir um mapa e a segunda é se localizar, né? Então, eu tenho um robozinho aqui que ele tem uns sensores e ele vai para um local que ele não conhece e ele vai coletando dados e vai fazendo o mapeamento aqui ao mesmo tempo que ele vai se localizando no espaço, né? Para ele se localizar no espaço, pode utilizar também filtro de Kalman, por exemplo. E aqui a gente tem outras aplicações, né? Por exemplo, que a gente também precisa saber sobre protocolos de comunicação. Então, eu coloquei como exemplo aqui o CAN, que é o mais utilizado na área automotiva. E agora também a gente está migrando para o Ethernet por causa da quantidade de dados que precisa lidar. Outra coisa também que é super utilizada é o RTOS, né, que é um sistema operacional para gerenciar em tempo real, para fazer as threads lá em tempo real. E CUDA, gente, CUDA não tem como não utilizar, né? Principalmente que a gente lida com muita imagem, com muito processamento de imagem, enfim, muita inteligência artificial. Então, CUDA, com certeza, está usando muito. E, por fim, aqui eu coloquei um simulador que chama Carla, que é Car Learning to Act, que é um simulador que você pode
programar. Geralmente as pessoas programam em Python algumas funçõezinhas, e aí você consegue simular os sensores, consegue simular situações também. Então, ele é uma ótima ferramenta para começar a aprender sobre a automação veicular. Tá? Então, recomendo bastante para quem tiver interesse. E, por fim, eu gostaria de deixar só essa frase, que é: o futuro já está aqui, só que ele não está uniformemente distribuído. Esses veículos, eles já estão pela rua, né? já estão levando gente de um lugar ao outro, já estão andando sozinho. Só que o problema é que ele não está no mundo todo, são ilhas de desenvolvimentos, né, que a gente tem hoje em dia. Certo? Gente, então a apresentação foi isso. Eu espero que vocês tenham tido uma visão geral, né, de como esses sistemas funcionam, das tecnologias, linguagem de programação e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Primeiro, uma salva de palmas, por favor. Nayala, que palestra, que keynote riquíssima de informações. Foi uma verdadeira sala de aula hoje, não foi, pessoal? Então, está aberto agora para perguntas. Você que está acompanhando a gente no YouTube, use o chat e não esqueça de colocar entre parênteses o nome, a palavra pergunta que a nossa equipe está selecionando. Alguém cuida da história? Opa, professor Valdivino e depois o Giovanni. Por favor, Rubens. Nayala, né? Parabéns Isso. pela apresentação, muito legal o seu trabalho, achei assim bem rica, né? Primeiro um comentário, eu fico feliz que o modelo em V, que é um modelo tão antigo, né? O pessoal usa aqui na área espacial, ainda é o estado da prática, né? Eu falo isso que tem o pessoal de metodologias ágeis e tal, mas quando a gente vai para sistemas críticos tal, usualmente a gente pega esses modelos em V e cascata e é o estado da prática. Eu fico muito contente de ver que ele ainda está por aí, né? Certo? Muito legal. Nayara, a minha pergunta, tá certo, é justamente essa, né? Muito legal isso aí e tal, mas assim, eu acho que, se não me falha a memória, a Tesla deve ter mais de 15 processos nos Estados Unidos com relação a problemas de acidentes com carro veículos autônomos, né? Certo? Tem. E testar sistemas que são determinísticos, complexos, não triviais, já é difícil. Testar redes neurais artificiais, que no caso são modelos não determinísticos, né? É mais complicado ainda. Se você der uma olhada, não sei, assim, vocês aí estão muito a par disso, mas tem trabalhos na literatura que mostram que o pessoal pegou alguns DNNs, né, que venceram lá o Udacity Self-Driving Car, e eles contaram mais de 1.000 defeitos, milhares de defeitos, simulando comportamentos de imagens, digamos, com fog, com nuvens e borradas e tal. A minha pergunta para você é isso, especificamente em relação aos modelos de IA que estão embarcados nos carros autônomos, que tipo de esforço, que tipo de técnica, que tipo de iniciativa a indústria está tendo para que você possa fazer com que, porque esses sistemas falham, né? Eles falhem menos, ou se falhar, digamos assim, não venham a causar, digamos assim, casos como mortes, como já houve, e assim por diante, confundiu um portão branco e, no caso, atropelou uma pessoa. Que tipo de técnica, que tipo de abordagem, iniciativa está sendo feita para testar particularmente a parte de IA embarcada nos veículos autônomos? Obrigado. Obrigada. É uma pergunta muito interessante. Você está certo, né? A Tesla tem muito processo. Eu acredito que são bem mais que 15. Quando a gente fala assim sobre veículos autônomos e dá só a perspectiva da tecnologia que está sendo desenvolvida e tal, a gente acaba não mostrando toda a problemática que está por trás disso, né? Toda inovação traz algum tipo de problema junto. Né? Então, por exemplo, só fazendo um comentário em relação à pergunta que você fez, sobre bias, né? Então, saiu uma pesquisa tem acho que 1 ou 2 anos, falando sobre bias de veículos autônomos com pessoas de pele escura. Por quê? Os veículos tendiam a identificar 5 ou 10% menos ou errado, né, as pessoas de pele escura. E isso, com certeza, tem uma explicação. Onde são desenvolvidos os algoritmos, né? Onde são desenvolvidos os veículos autônomos? Em países onde a população é massivamente clara, né? Europa e em estados mais ricos dos Estados Unidos.
Então, é claro que quando a gente vai fazer a coleta de dados, porque como é que a coleta de dados é feita? Coloca o carro na rua e começa a andar, a circular por aí. Então, quando a gente vai fazer a coleta de dados, é claro que a gente tem uma bias inserida ali pela localização, pela população que está sendo exposta e tudo mais. Então, isso é um problema muito grande que a indústria já está de olho. E o que se está fazendo? Não tem como a gente fazer sozinho, porque assim, infelizmente o que acontece é que a indústria ela só vai tomar alguma atitude se houver imposição. Então, a gente não vai gastar dinheiro com uma solução que ainda não é exigida. Então, se não tem legislação, se não tem uma regra que impõe isso para que a indústria tenha um peso maior em relação a isso, não vai ser feito. Então, na União Europeia, por exemplo, tem muita legislação que está surgindo agora para mitigar esse tipo de coisa. Então, os legisladores vão lá, eles veem esse problema e eles falam, não, a gente precisa exigir que a coleta de dados seja feita de uma maneira mais democrática, né? Que eu consiga fazer uma coleta de dados não só aqui nessa região, mas numa região que é mais quente, numa região que é mais fria, numa região que tem esse tipo de pessoas ou que tem aquele outro tipo de pessoa. Então, tem que ir mais ou menos por aí, né? com uma forçação da legislação também para fazer. Porque do ponto de vista da indústria, o que se faz é coleta de dados, né? Então, a gente precisa fazer mais coleta de dados. E outra coisa também que está acontecendo e que pode ter um impacto também final em como esses algoritmos vão reagir é a diversidade, né? Então, as empresas, pelo menos na Valeo, que eu trabalho, eles focam muito na diversidade. Então, quando você coloca pessoas diversas para olhar o problema por outra perspectiva, então você começa a ter soluções diversas também, porque enquanto você tem pessoas só de um grupo trabalhando ali, você acaba se cegando, né? Você acaba não vendo que existe outras situações além daquela, né? Então, a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela preza muito pela diversidade e ela busca e incentiva isso. Espero que tenha respondido. Muito bem, temos tempo para mais uma única pergunta, por causa do tempo, pessoal. Nossa, vai ser difícil fazer uma única, porque eu tinha duas, mas vamos lá. Eu entendi essa questão do ponto cego, na questão de coleta de dados, achei muito legal essa resposta. Acho que uma coisinha que eu colocaria para complementar é que talvez o problema da coleta de dados, da IA ser cega em relação a certas adversidades, talvez seja porque a sociedade em si já é cega nessa relação, né? Então, é um negocinho que, já que ela quer copiar a nossa inteligência, ela acaba copiando esses fatores também. Mas a minha questão, acho que não é nem na questão de falta de banco de dados, mas você comentou sobre os sensores e achei muito interessante que isso faz parte da minha área também, que é a questão de radar, que é a questão do lidar também. Mas a minha pergunta é se... Quando você mostrou a imagem do lidar, parecia que existia pontos cegos, né? Porque o lidar ele vai até um certo ponto e volta e o que tiver atrás não aparece. O radar... ele funciona assim também, mas não é todos comprimentos de onda, né? Se a gente pegar, por exemplo, o micro-ondas, ele vai até grandes distâncias, etc. Mas provavelmente utiliza que usa em mulher grávida, eu acho, provavelmente. Mas, enfim, esqueci o nome. Ultrassom? Ultrassom, provavelmente os sensores são ultrassom. Mas como que vocês tentam mostrar para o veículo o que ele não enxerga? Como que ele obtém um dado de algo que ele não tem um sensor para enxergar? Não sei se faz sentido. Ou como vocês tentam contornar essa situação, se há alguma ideia de... Olha... enfim, foi mal, eu travei um pouco na pergunta. Não, eu entendi completamente. É uma pergunta muito boa. Como você falou, o radar,
A gente utiliza duas frequências com radar, 24 GB e 79. Com 24 GB, a gente tem um range menor, né? Então, ele enxerga até 90 metros ali no máximo. Quando a gente vai para 77, 79 GB, a gente consegue enxergar até bem mais longe, 300 metros, 250, alguma coisa assim. O lidar, ele também enxerga bem longe. Só que o lidar, ele vai enxergar longe, assim como o radar também vai enxergar longe, veículos maiores, caminhão e tal, pessoas até ali uns 50 metros. E o lidar, ele, como eu falei, ele é muito sensível, né? Então, qualquer coisa já obstrui ali a visão dele. Nesses casos de objetos obstruídos, o melhor sensor será o radar, né? Então, assim, ele é o melhor sensor. Por isso que o radar ainda é tão usado. Muita gente fala que o radar é obsoleto, que o radar não serve para automação, que é melhor utilizar lidar ou é melhor utilizar a sua câmera. Mas o radar, ele consegue pegar umas coisas que a gente não consegue com a câmera e não consegue com lidar. Né? Então, claro que tem situações que não tem como, né? Não tem como. Tem um caminhão na frente e um ciclista lá do outro lado. Eu não vou ter como pegar isso. Então, não tem jeito, né, de eu lidar com essas situações. Mas pode estar vindo assim alguma coisa na curva, está quase aparecendo, a câmera ainda não conseguiu ver, o lidar não conseguiu ver, mas o radar já detectou. Então, isso é uma situação, né, que pode acontecer. Outra coisa, não só em relação a objetos obstruídos, mas também a clima. O radar é um sensor muito robusto, então ele não se afeta por causa de chuva, não se afeta por causa de neve, vento, o que quer que seja. O que já não é realidade para a câmera, né? Então, se choveu, a câmera vai ficar cheia de gotinhas ali, já não dá mais certo. O lidar, a mesma coisa, o lidar dá muito falso com chuva, porque como a largura de onda, o comprimento de onda é muito pequenininho, ele interage logo com a gota de água, né? E ele enxerga a gota de água como um objeto. Então, quando está chovendo, a imagem fica chuviscada, né? Porque eu tenho vários gotinhas vindo por ali. Então, também é um sensor que não dá para eu confiar quando está chovendo, principalmente chovendo forte. Então, só resta confiar no radar nessas situações. Então, assim, em relação aos sensores, eu diria que, em relação à robustez, o melhor é o radar, e até para ver alguns objetos que estão meio obstruídos, assim, mas não em todas as situações. E de melhor qualidade de visualização, enfim, mais bonito, assim, câmera e lidar. Só finalizando, isso é interessante. Eu vi que você utilizou filtro de calma. Eu estou trabalhando com assimilação de dados e a questão do filtro de calma é muito importante e ajudou muito na previsão do tempo. O quanto que ela ajuda, eu não sei se entra o conceito de assimilação de dados também para veículos automotores, mas o quanto ela ajuda para o veículo conseguir prever a situação que ele está se submetendo e se essa questão de assimilação, de filtro de calma e tentar prever as situações poderia prever um objeto escondido no cenário que ele está atuando. Então, é muito interessante, eu não sabia que o filtro de calma era utilizado nesse tipo de previsão, estou bem surpresa agora, muito legal. Então, o filtro de calma, ele é essencial, não existe automação veicular sem filtro de calma. Ele é utilizado para predição de objeto, para qualquer coisa que envolva predição, filtro de calma vai estar lá. Né? Pode ser o estendido, pode ser o que quer que seja, mas filtro de calma está lá. Na minha experiência, trabalhando com radar, se eu estou numa rua, e aí eu tenho uma fila de carros na minha frente. Tem o primeiro carro, o segundo e o terceiro, né? Eles estão assim. Eu talvez não consiga ver que tem um terceiro carro ali na frente, a câmera talvez não consiga ver, mas o radar, ele consegue. Né? Então, o radar, ele consegue. Ele não vai ter... quando eu mostrei aqui a imagem do radar, deixa eu só voltar aqui. Você viu que é só umas detecçõezinhas, né? Não é muita... Cadê? Aqui. Você vê que são detecçõezinhas aqui que eu vou ter. Né? Então, por exemplo, para esse veículo aqui eu tenho 3. Né?
detecções. Então, não é tão rico de informações assim quanto um lidar, que vai me dar muitas detecções para um objeto, né? Então, se eu tenho um carro que está aqui na frente e mais um outro terceiro, eu vou ter uma detecção só para aquele carro, né, mais ou menos. Então, eu não vou ter muita certeza se eu tenho um objeto ali na frente ou não. Mas o filtro de Kalman, se ele continuar sendo atualizado, se eu continuar tendo a mesma detecção durante um tempo, aí eu consigo ter mais certeza. Então, o filtro de Kalman me ajuda a isso, a ter mais certeza se aquela detecção que eu estou pegando sempre pertence a um objeto ou é uma detecção aleatória que não tem nada a ver, né? Porque a detecção ela vai me dar a posição, vai me dar a velocidade do objeto, a angulação e o que quer que seja. Então, se ela se mantém mais ou menos ali estável, o filtro de Kalman me ajuda a ter certeza que aquilo ali é realmente um objeto e não só alguma coisa aleatória. Excelente, pessoal. O tempo de perguntas foi finalizado. Eu gostaria de conferir, Nayalen, tem algum contato que você possa fornecer para a gente posteriormente, aqui no Note, para que eles possam continuar conversando com você? Eu vi muitas pessoas querendo fazer perguntas, mas infelizmente, desculpa, pessoal. Bem, mais uma vez agradecemos pela sua contribuição e por se reunir com a gente virtualmente. Agradecemos a todos também que estão assistindo virtualmente e os que estão aqui presencialmente no auditório. É muito bonito ver todos vocês participando. Agora, vamos para um pequeno intervalo, um coffee break. Preciso que vocês retornem às 3 horas, por gentileza. E claro, com você, Nayalen, o seu contato você pode passar para mim que eu encaminho no grupo no WhatsApp para todo mundo. Pode ser? Tranquilo. Ah, tá ótimo, então. Ok, então, muito obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas, por favor, pessoal. Nos vemos na próxima vez. Até mais, Nayalen.